Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui é o professor Edinho. Hoje o professor vai gravar para vocês um vídeo falando sobre a modernismo, poesia, segunda geração, certo? A gente já viu num apanhado geral a primeira geração. Quando eu digo apanhado geral, sem a divisão de poesia e prosa, né? A primeira geração. E agora hoje o professor vai gravar para vocês um vídeo sobre a segunda geração modernista poesia. E em seguida eu vou gravar também segunda geração modernista prosa. E já vou mandar para vocês e vou mandar a tabela também. A tabela dos dois numa só, certo? Vamos lá então. Eu estou aqui, eu tenho dois serizinhos aqui, ó. A Adele, conhecida como Adelaide, e o Caramelo. Os dois estão aqui. Os dois estão aqui, ó, tentando me atrapalhar. Eu espero que eu consiga, tá bom? O Caramelo tá muito gordo, ele tá com 11,5 kg e o peso dele é 9, porque ele come a ração de filhote da Adele. Tá bem difícil. Agora os dois estão ali brincando, se brigando. Ele não aceitou a Adele ainda, tá bom? Mas vamos lá então, pessoal. Só para descontrair um pouquinho, enquanto os animaizinhos que não precisam trabalhar, né, e nem estudar, estão ali brincando, a gente vai começar então. O conteúdo então, como o professor já... São eles, ó. Como o professor já falou, modernismo segunda geração, certo? Vamos lá então. Olha só, deixa o professor colocar o professor para cá e vou colocar esse tempo também para cá. Certo, pessoal? Tudo qualquer dúvida, vocês toda dúvida, vocês procurem o professor, certo? Se não der tempo no Meet, porque a gente está muito em função do livro, vocês podem me chamar no particular, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Na sala de aula, o professor levaria 2 aulas neste conteúdo, ou seja, uma semana, né? Uma semana. Como vocês sabem, a gente já está aqui, né? A gente já está aqui no modernismo. Uma primeira fatia já foi, agora hoje vamos buscar aqui a segunda fatia do modernismo, certo? Hoje o professor então abre a gaveta do modernismo, segunda fase poesia para vocês, tá bom? Terceiros anos A e B do meu colégio, do meu amado colégio Murialdo. Ó, o professor está aqui, certo? Então, o professor falou que a primeira fase é uma fase chamada, ela está aqui brincando, ela está aqui tentando bater nele, que está aqui no meu colo. A primeira fase é chamada de fase heróica, ou seja, foi de 1922 a 1930. É essa fase em que o Ozod, o Mário, é essa fase em que o Ozod e o Mário de Andrade, eles, e junto com o Manuel também, né, eles eram uma fase de uma galera mais assim, revolucionária, certo? A segunda fase, tanto os poetas quanto os prosadores, eles já se beneficiaram, sabe? Eles já se beneficiaram do que das conquistas da galera da primeira geração. Então, eles já se beneficiaram dessa conquista. Então, desse modo, eles já podem escrever com uma certa liberdade que os autores clássicos não poderiam antes da Semana de Arte Moderna, certo? Vamos lá então. Essa segunda fase, ela vai de 1930, até 1945, ok? Então são exatamente 15 anos, é isso, né? Óbvio. Ok? Vamos lá então. Aqui o professor botou o contexto histórico, certo? Contexto histórico. Tudo que acontecia, né? Tudo que aconteceu nessa época. Vamos lá? O contexto histórico, então, tem a ver com o quê? Lembre das aulas do professor Daniel, como que era o Brasil, certo? Como que era o Brasil nessa época. A Era Vargas, né? A Era Vargas.
industrialização, a era Vargas, a industrialização e tudo mais, certo? O professor deu um pause aqui no vídeo porque eles estavam impossíveis. Daí coloquei umas disciplinas aqui, vamos lá. Contexto histórico então, a Grande Depressão, certo? O primeiro contexto grande histórico, a Grande Depressão Mundial, certo? O outro contexto histórico bem importante, que é a queda de valores, né, de 1929, a Segunda Grande Guerra Mundial, a Revolução de 30 aqui no Brasil, em São Paulo, a Revolução Industrial no Brasil, chegada, né, o golpe do Estado e o Brasil prestando apoio aos Estados Unidos. Então, o que o professor quer que vocês, esses pontos todos, sempre quando chega nessa época, o professor Daniel já tem ensinado para vocês, certo? Agora o professor vai falar que é a área do professor, né? As características específicas dos poemas dos autores da segunda geração. Se na primeira geração eles tinham aquela frase, né? Nós não sabemos o que queremos, o que nós sabemos é o que nós não queremos. Agora eles já sabem o que querem. Eles não estão mais preocupados em quebrar tudo, em ser uma fase anarquista, sabe? Eles já podem escrever gozando das conquistas dos antecessores deles. Então agora eles podem escrever com versos sem rima, com versos brancos, versos sem métrica, certo? Então, por isso que eles ainda continuam fazendo uso da linguagem coloquial, certo? Por isso que eles ainda continuam fazendo uso da linguagem coloquial. Eles optam por versos livres, eles optam por escrever nas variantes linguísticas regionais. Os poemas metalinguísticos aparecem muito, como vocês já sabem, e já falaram para o professor aqui no Meet, né? Muito bem falado. Metapoema, né? Ou poema metalinguístico é o poema que escreve sobre o ato de escrever, ok? Eu vou ter poema de crítica social, questionando a realidade vivida. Eu vou ter uma vertente existencialista com a Cecília Meirelles, com a Dama, né? Com a poetisa da morte, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Eu vou ter uma vertente politizada também com ela, com Romancista da Inconfidência, com o Drummond, com o Vinícius, que era compositor também, certo? E a poesia espiritualizada da própria Cecília, do próprio Vinícius de Moraes, sabe? Não necessariamente religiosa, mas a poesia espiritualizada. E vai ter a poesia religiosa também dele, do Vinícius, certo? Então tá, vamos lá então. Agora que as crianças se acalmaram aqui, vamos lá então, uma geralzona aqui pra gente. Olha só, o professor Edinho falou para vocês que a segunda geração poesia, ela vai de 30 a 45, ok? Portanto, ela durou 15 anos. A primeira geração foi de 22 a 30, por isso ela durou 8 anos. Na primeira geração, o Mário, o Oswald e o Manuel, eles estavam mais preocupados em romper barreiras, em que uma arte, em que uma literatura que até então não foi aceita, sabe, tivesse que ser aceita. E eles conseguiram. Eles conseguiram tanto que inclusive a Cecília, o Vinícius e o Drummond, por exemplo, vão poder escrever com a liberdade que eles escrevem, sabendo que se o poema deles se o poema que eles escreveram não tiver métrica ou não tiver rima, seja versos livres e brancos, esse poema ainda assim será considerado literatura clássica, né? A literatura clássica. Bom, dei um outro pause aqui. Tivemos todos os animais de perto de mim para eu conseguir dar essa aula, tá bom? Então, pessoal, logo
essas características aqui, as duas primeiras aqui, na verdade, as três primeiras, uma poesia com variantes linguísticas, uma poesia de versos livres e uma poesia de linguagem PNP, português não padrão, não era possível, não seria possível se não tivesse sido inserida essa poesia pelos da primeira geração, tá bom? Só para falar aqui para vocês da importância, né? Da importância dessa geração, da importância da primeira geração, certo? Para vocês não ficarem achando que a Semana de Arte Moderna, as vanguardas europeias e a primeira geração modernista não valeu para nada. Valeu sim, tá bom? Aqui eu tenho os autores, são 5 autores, o professor Edinho só vai se aprofundar em 4, tá? Eu tenho aqui a Poetisa da Morte, a Cecília Meirelles, tá? Esse é o Vinícius de Moraes, que é poeta e também é compositor, músico. E aqui eu tenho o nosso amado Drummond, tá bom? Certo? A gente vai começar então a nossa aula, a nossa análise com o Drummond. O que eu falo aqui, tu vai precisar para preencher a tabela que o professor mandou e também para fazer os exercícios da apostila, certo? Vamos lá então. Ó, aqui eu tenho uma sucinta, né, biografia dele. Nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902, certo? Então, tu já tem que imaginar na tua cabeça. O ano que ele nasceu foi depois da abolição da escravatura em 88, depois da República do golpe, né, da República Velha em 89. Então, vocês têm que fazer o quê? Fazer um monte de conexões. E ele vai começar a escrever mais ou menos com 20 e poucos anos de idade. Então, em 1922, ele está escrevendo. Então, tem que imaginar esse homem, esse literato dentro de 1922, 1930, 1940, 1950, certo? Carreira literária a partir dos 50 anos, ou seja, então só que ele já escrevia antes de ter 50 anos de idade, você entende? Não é o que ele não pode considerar só o que era importante, o contexto histórico de 1950, por exemplo. Ele faleceu em 87 no Rio Grande do Sul. Considerado um dos maiores poetas brasileiros. A escrita dele tem 4 fases, certo? A primeira fase é uma fase pessimista, de isolamento, individualismo e preocupação religiosa. Olha a característica geral, religiosidade lá, certo? A segunda fase é uma fase de solidariedade com os problemas do mundo. Olha aquela característica lá, representação da realidade. Vocês estão vendo? A terceira fase, ele questiona a própria poesia, com analogias e muitas aliterações. Aqui é uma fase metalinguística dele. E a última fase, chamada fase última, em que ele fala das recordações. As recordações da existência dele. Tá bom? Esse é o Carlos Drummond de Andrade. Eu coloquei aqui um poema, Sete Faces, que eu acho que esse poema, além de ser um dos mais cobrados em vestibulares e concursos, né? Este poema ele é perfeito. E por que ele é perfeito, professor? Porque ele meio que descreve a vida dele, o que ele achava da existência dele. Sete faces. Então, 7 faces, ele vai ter 7 estrofes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no outro slide. Certo? Ele diz assim: quando eu nasci, um anjo torto, desses que vive na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Gauche é uma expressão francesa, né, que significa ser um coitado, um palhaço, um clown na vida. Vai, Carlos, vai ser um bobão na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul se não houvessem tantos desejos. Aqui ele fala então, né, dos desejos que ele sentia enquanto ser humano do sexo masculino. O bonde passa cheio de pernas. Perdão. O bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus?
pergunta meu coração, porém meus olhos não perguntam nada. Aqui eu tenho um poeta já, se aqui no segundo verso, no primeiro verso eu tinha um poeta bobalhão, fracassado. No segundo verso eu tinha um poeta que tinha desejos, como todo homem. No terceiro estrofe, primeira estrofe, segunda estrofe, na terceira estrofe eu vou ter um poeta apático. Quando ele fala, meus olhos porém não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério e simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás do óculos e do bigode. Aqui ele fala então que ele é um homem sério. Aqui ele é um homem predestinado a ser um fracassado. Aqui ele é desejoso. Aqui ele é apático e aqui ele é sério. Certo? Continuando. Tem 7 faces. Olha aqui as outras 3. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco. A vibe religiosa dele, e ele de novo vem dizer que ele é tão fraco, e mesmo sendo fraco, foi abandonado por Deus. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, e não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Aquele questiona o próprio ato de escrita dele, quando ele fala que nem é capaz de criar uma rima, que ele não é bom como um poema e quiçá como um poeta. E ele fala, eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como um diabo. Aqui então ele é uma verve sentimental, certo? Então, eu gosto muito da análise desse poema porque dá uma visão de como o Drummond se concebe. Predestinado a ser um fracassado, primeira estrofe. Desejoso, segunda estrofe. Apático, terceira estrofe. Sério, com poucos amigos, quarta estrofe. Abandonado por Deus, quinta estrofe. Mau poeta, talvez, na sexta estrofe. E um sentimental, talvez um bêbado, na sétima estrofe. Certo? Aqui tem outro poema dele que é quadrilha, né? Bem interessante. O professor não vai ler agora, mas depois vocês podem ficar à vontade para ler. Esse aqui é um outro poema dele. Aqui tem a fase metapoeta dele, né? Metapoema, metalinguística, ó. Quando ele fala, eu quero compor um soneto duro. Como poeta algum ousar escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer, e que no seu maligno ar imaturo ao mesmo tempo saiba ser e não ser. Ao mesmo tempo saiba ser e não ser. Esse meu verbo antipático impuro há de pungir. Olha só quando ele fala, né? Essa é a minha poesia antipática, há de pungir, há de cortar, há de fazer sofrer, tentando de Vênus, sob pedicuro. Ninguém o lembrará. Tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arturo, claro enigma, se deixa surpreender. Então, ele é um poeta que ele se questiona muito se ele é ou se ele não é um bom poeta. Se o poema dele vai pungir, vai ferir, ou se vai ser apenas um caos acontecendo ali. O cão passa indiferente e urina. Se o poema dele vai ser tão indiferente quanto um cão parece ser indiferente quando urina perto de um caos e segue estrada. Certo? Então, para finalizar, né? Tá, então já que deu tempo, eu vou ler para... Não, aqui ó. Então o professor tem aqui para vocês Drummond, certo? As características dele, né? Aqui eu tenho as fases dele, tá bom? São as características dessas fases aqui que tu vai escrever lá na tabela, tá bom? Aí aqui o professor tem agora aqui a Cecília Meirelles. Vocês vão se tocar muito com a história da Cecília, eu prometo para vocês, sabe? Olha só. Filha de Alberto de Carvalho, filha de Carlos Alberto de Carvalho Meirelles, funcionário do Banco do Brasil, e de Dona Matilde Benevides Meirelles,
professora municipal. Cida nasceu em 7 de setembro, em 7 de novembro de 1901, um ano antes dele, perceberam? Na Tijuca, Rio de Janeiro. Foi a única sobrevivente dos 4 filhos do casal. Então, ela teve 3 irmãos, né? O pai dela e os 3 irmãos morreram. O pai dela faleceu 3 meses antes de seu nascimento, quando sua mãe, quando ela não tinha 3 anos de idade. Perdeu os 3 irmãos, perdeu o pai, não conheceu o pai e perdeu a mãe. Ok? Criou a partir de então sua avó, Dona Jacinta Garcia Benevides. Certo? Muito bem. Perceberam como foi essa biografia dela? Agora vamos para o próximo slide, que é bem importante. Aqui. Nasci, uma fala dela. Olha uma fala dela, e essa fala dela é muito importante, porque ela vai descrever como que aquela biografia que o Edinho leu anteriormente vai se refletir na vida, na escrita dela. Ela diz assim: nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, 3 meses depois da morte de meu pai, e perdi minha mãe antes dos 3 anos. Essas e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos contratempos materiais, mas ao mesmo tempo me deram desde pequenina uma tal intimidade com a morte que docemente aprendi essas relações entre o eterno e o efêmero. Eterno é perene, né? E o efêmero é o passageiro. Em toda a minha vida, nunca me esforcei por ganhar nem me espantei por perder. A noção ou o sentimento da transitoriedade, da efemeridade, né? De tudo é o fundamento da minha personalidade mesmo. Então, ela aprendeu que ela não deveria se apegar muito às situações, a coisas e talvez até a pessoas, porque ela sabe que tudo é efêmero. Uma menina que não conhece o pai, porque ele morreu antes de ela nascer. Uma menina cuja mãe falece quando ela tem 3 anos de idade. Uma menina cujos irmãos falecem todos. Essa é Cecília. E essa noção de morte e transitoriedade vai se refletir nos primos dela. Só que não de uma forma triste. E eu interpreto não triste. E quando ela ganha a alcunha literária de a poetisa da morte, também não vejo como um estigma, uma coisa triste, uma coisa feia. Na verdade, o professor Edinho eu aprendi com Clarice, não só com ela, né, com todo o contexto de minha vida, mas muito com Clarice, a considerar a morte uma espécie de renovação da vida, sabe? É um momento que a gente tem de se renovar. É o que eu penso. Para mim não existe começo, meio e fim. Para minha vida existe um começo, um meio e um recomeçar. E ela meio que interpreta dessa forma. Tanto é que ela tem uma vibe ali meio que espiritualista, tá bom? Outra característica, vamos ver então. Então ela é conhecida como a poetisa da morte. Se o professor perguntar no simulado qual é a alcunha literária de Clarice, tu vai dizer a poetisa da morte. Aqui tem mais alguns dados biográficos dela, ó, que eu achei importante socializar com vocês. Criadora da primeira biblioteca infantil do Brasil, ela tem poesias infantis. Lecionou literatura e cultura brasileira na Universidade de Texas, Estados Unidos. Contribuiu para a revista Festa. Ela tem uma tendência passadista, ainda que não se enquadre completamente em uma escola do século XIX. Mesmo porque ela nasceu no século XX, né, gente? Então não tinha porquê ela ser enquadrada lá no realismo, certo? Ó, aqui tem outra frase também que eu botei que eu gosto muito, sabe? Nunca me esforcei por ganhar nem me espantei por perder. A noção ou sentimento da transitoriedade de tudo é o fundamento da minha personalidade. Minha infância de menina deu-me duas coisas. Deu-me duas coisas que parecem negativas e foram sempre positivas para mim: silêncio e solidão.
Da outra coisa, né, que as pessoas acham que talvez seja negativo, que é o silêncio e a solidão, mas eu também compactuo com elas, sabe? Silêncio e solidão são coisas bem positivas na vida. Podem ter certeza disso. Vamos ver. O professor selecionou aqui, tem uma carteirinha aqui. O professor selecionou aqui, pessoal, eu selecionei aqui uns textos delas e umas características dela aqui. Ela não usa coloquialismo. Ó, aqui você vai colocar lá uma tabela depois. Ela é simbolista, ela tem uma tendência à musicalidade, talvez por ser simbolista. Ela é intimista, introspectiva, melancólica, temática do abandono, da solidão, consciência da breve passagem do tempo, sensação do absurdo, da falta de sentido da vida contemporânea. Aqui é um B, não é S, tá bom? O professor errou. É só para lembrar, né? Clarice Lispector é a poetisa da morte. Logo ela vai falar sobre melancolia, existencialismo. Esse poema dela é um que eu mais gosto, sabe? Que ela fala assim: eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro. Nem estes olhos vazios, nem um lábio tão amargo. Eu não tinha essas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por conta esta mudança, tão simples, tão certa e fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Aqui ela se questiona, né, sobre as mudanças, a rapidez que o tempo passou. Aqui tem uma outra característica bem importante dela, é a musicalidade. Ó. Aqui, o título desse poema é Canção, sabe? Esse poema, não te amo mais, estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer que alimenta um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. E jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. E se nós fôssemos ler, né, esse poema de baixo para cima, então, ele dá o efeito totalmente ao contrário, né? O professor trabalha no primeiro ano, vocês leram esse poema com o professor, certo? Outro poema que fala de cântico, né? Outro poema que fala de musicalidade, olha só o título, Serenata, tá bom? Daí o professor não vai ler para a aula não ficar muito extensa, mas se estivéssemos em sala de aula, nós leríamos cada um deles, tá bom? Certo? Ó, outro poema dela que fala também o porquê que ela escreve, né? Comparando-se a uma poetisa, a uma compositora. Esse então é o nosso último artista literato de hoje, é o Vinícius de Moraes, tá bom? Tem muita coisa sobre ele na internet, muita coisa mesmo. Vinícius nasceu em 1913, no Rio de Janeiro. Formou-se em letras e direito, foi crítico de cinema e diplomata. Conheceu artistas de todo o mundo. Morreu em 1980, no Rio de Janeiro, e também é considerado um dos maiores poetas brasileiros. Ele teve 3 fases. A primeira fase é a fase de preocupação religiosa. A segunda fase é a fase das brincadeiras e amores além da indignação. E de amores além da indignação social. Então, na segunda fase, ele escreveu a poesia infantil dele. Ele tem uma verve de poesia, música e poesia infantil. E a terceira fase, a poesia, ele vai da poesia à música. Ele fica mais focado na música. São essas características que tu vai colocar na tabela pro Edinho, tá bom? Aqui eu tenho o poema dele, né? Que foi musicado, né? Lá vem o pato, pataqui, patacolá, lá vem o pato para ver o que há. O pato pateta pintou o caneco, surrou a galinha, bateu no marreco, pulou no puleiro, no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo, comeu um pedaço de gene e papo, ficou engasgado com dor no papo, caiu no poço, quebrou a tigela, fez tantas moças que foi pra panela.
Aqui eu tenho o soneto da fidelidade dele, depois o soneto da separação, depois a música Rosa de Hiroshima, que ele se refere a rosa, que não é uma rosa, né? A bomba atômica que foi que os Estados Unidos puseram, né, em Hiroshima e Nagasaki. Aqui eu tenho outro poema dele, Receita de Mulher. Eu vou ficar com esse aqui então para vocês, Soneto da Fidelidade, em que ele fala assim: de todo meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada vão momento, e em seu louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, a seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Aqui o último estrofe, né, fica claro, né, quando ele bota aquele parênteses, na expressão que tive, né, que eu possa me dizer do amor que tive. Será que ele teve de fato esse amor? Será que ele sentiu de fato? Será que o que ele sentiu pela pessoa foi amor? E será que o que a pessoa sentiu por ele de fato foi amor? Né? E ele fala, né, que não seja imortal, posto que é chama. Ele sabe que o amor não é imortal, porque ele diz que o amor é chama, chama apaga, mas então que seja infinito enquanto dure. O que é fazer um amor ser infinito enquanto esse amor dura? O que é? É viver esse amor com todas as potencialidades enquanto ele existir, enquanto ele durar. É isso, certo? Então tá, a gente encerra aqui a aula, uma recapitulaçãozinha rápida para vocês. Os três autores que o professor trouxe hoje, o Drummond, a Cecília e o Vinícius. Esses são os mais caídos em Enem, sabe? Nos concursos. Então, ficando com eles, tá bom. Talvez a apostila de vocês tenha trazido mais dois, né? Mas esses dois, se trouxe a apostila também, foi só aquela marcaçãozinha quase de rodapé. Tá bom, pessoal? Com 32 minutos e 33 segundos, 4 segundos, 5 segundos, a gente vai encerrar nossa aula. Forte abraço, fique bem. Agora eu vou gravar o Modernismo Segunda Geração Prosa para vocês.